Fala pessoal, canal Física 2.0 está na área novamente para a gente dar sequência aí à nossa playlist de dilatação térmica. Vamos continuar falando de dilatação linear e eu trago hoje alguns exercícios um pouco mais complexos, um pouquinho mais difíceis do que aqueles vistos nas aulas de número 1 e de número 2. Essa é a aula de número 3 e na aula de hoje nós temos 4 exercícios pela frente. Esses 4 exercícios são exercícios de vestibular, tá legal? Então, ele dependendo do nível da sua escola, pode ser que você esbarre com uma questão desse nível aí também. Então, ele não é muito bobinho não, né, professor? Não é não, tá legal? Se você caiu nesse vídeo por acaso, quer ver a introdução primeiro, quer dar uma olhadinha assim num exemplo mais básico, para quem tá vendo a matéria pela primeira vez, então dá uma olhadinha na aula de número 1 e na aula de número 2, tá bom? Tá legal, professor. Então vamos começar essa aula. Vamos lá. 2 barras metálicas são tais que a diferença entre seus comprimentos em qualquer temperatura é igual a 3 centímetros. O que isso quer dizer, cara? Quando você se deparar com uma questão dessa, ela não vai te falar isso aqui não, sabe? Não, né, professor? Vai estar escrito que a dilatação sofrida numa barra é igual a dilatação... Não vai te falar isso não. Você tem que ter visto como é que faz um exercício desse tipo, para quando cair outro assim, nesse estilo, você não errar os próximos, estão entendendo? Entendi, professor. Então como é que eu faço isso? Qual o raciocínio aí? É o seguinte, quando a questão me diz que a diferença entre essas barras aqui é sempre de 3 centímetros, imagina que eu tenho uma barra 1 e uma barra 2. Eu digo para você que a barra 1 ela tem 5 centímetros. E eu digo para você, então, que a barra 2 tem que ter 8, porque se a diferença entre elas é de 3 centímetros para qualquer temperatura, se uma tem 5 centímetros, a outra tem que ter 8, né, professor? 8 menos 5, 3. Estão entendendo? Saquei, professor. Então, quando a temperatura mudar aqui, quando eu aumentar essa temperatura aqui, delta, teta, e aumentar essa também, o que vai acontecer com a barra? A barra 1 vai se dilatar e a barra 2 vai se dilatar também. Mas... para que, em qualquer temperatura, essa diferença continue sendo de 3 centímetros, ora bolas, se eu digo para você que a barra 1 aumentou mais 5 centímetros, ela dobrou de tamanho, agora ela tem 10, né, professor? Isso, ela tem 10 centímetros. Pô, a barra 2 também tem que ter aumentado 5 centímetros, né, professor? Exatamente, para ela ter um total de 13. E quando eu fizer 13 menos 10, eu continuar achando quanto? 3 centímetros de diferença entre as duas para qualquer temperatura. Perceba que para isso acontecer, esse cara ele tem que ser constante com a temperatura, né? Seja qual for a variação de temperatura aqui, tem que ser igual a essa aqui, para que em qualquer temperatura essas barras mantenham essa diferença de 3 centímetros. Esses ΔLs, esses aumentos lineares, têm que ser iguais, né, professor? Exatamente, cara. A questão não vai te falar isso. Você que tem que ter visto como é que resolve esse tipo de exercício, que é para nas próximas você conseguir caminhar sozinho, tá legal? Aí você faz desse jeito. Então, ΔL1 é igual a ΔL2? Isso. Determine os comprimentos das barras a 0 graus Celsius, são dados os coeficientes de dilatação médios, linear, médios das barras aqui. Então vamos chamar essa aqui. Vamos dizer que esse alfa aqui vai ser o alfa da barra 1, tá legal? E esse aqui vai ser o alfa da barra 2, tá bom? Eu já sei que os dois são iguais, né? Os dois ΔLs, né, professor? Isso. E qual é a fórmula do ΔL, professor? L, vamos botar assim, olha, esse aqui é o da barra 1, então vamos botar L0, comprimento inicial 1, vezes alfa 1, vezes a variação de temperatura, que eu não preciso botar variação de temperatura 1 e variação de temperatura 2, porque os dois vão sofrer a mesma variação de temperatura, né, professor? Exatamente. Já a gente corta isso aqui, estão entendendo? E aqui desse lado, Davi, então vai ser assim, ó, L02, alfa 2 vezes delta teta. Aí eu corto esse cara com esse, né? Tá tudo multiplicando, cara. O bom da dilatação, quando você se desbarra com um exercício desse, é que tá tudo multiplicando dos dois lados. Então apareceu a mesma letra, o mesmo número dos dois lados, você pode cortar numa boa, tá? Então vamos lá. Qual é o alfa 1? Professor, é 15 vezes 10 a menos 6. Tá. Então vai ficar assim, olha, comprimento inicial 1, vezes 15 vezes 10 a menos 6 é igual ao comprimento inicial 2 vezes 20 vezes 10 a menos 6. De novo, o que aparece dos dois lados? Professor, 10 a menos 6, né? Tudo multiplicando? Sim. Pode cortar? Pode, com certeza.
que sobrou agora? O L01 vezes 15 é igual ao L02 vezes 20. Passa esse 15 para lá dividindo, cara. L01 vai ser igual ao L02 vezes 20 dividido por 15. E você percebe que os dois são múltiplos de 5. Então, a gente pode simplificar por 5. Dividindo por 5 aqui dá 4. Dividindo por 5 aqui dá 3. Não dá para simplificar mais nada. L01 é igual a 4 terços de L02, tá legal? Ou seja, o comprimento inicial da barra 1 é igual a 4 terços do comprimento inicial da barra 2. E a questão me fala que a diferença entre esses comprimentos, para qualquer temperatura, né, Davi? É sempre de 3. Então, eu posso escrever, cara, vou botar aqui em vermelho, a gente vai finalizar aqui, ó, que o L01 menos o L02 é igual a 3, né, professor? Exatamente. Esses comprimentos não têm uma diferença de 3 centímetros? Tem sim, Davi. E agora a gente substitui uma coisa na outra, faz uma substituição? Vamos fazer. No lugar desse cara, eu vou botar 4 terços de L02. Então, tira esse cara daqui, dá um peteleco nele e substitui por isso aí. Vai dar 4 terços de L02 menos L02, tudo isso igual a 3. É claro que a gente vai tirar um MMC aqui, né, pessoal? Que vai ser o próprio 3, né, professor? Isso. Então, por 3 aqui mesmo, por 3 vai dar 1. Então, é só repetir 4 L02 e aqui vai dar 3, né? Isso, 3 L02 igual a 3 vezes 3, 9. Show de bola. 4L02 menos 3L02 dá 1L02, né, professor? Isso, 4 menos 3, 1. Então, só botar aqui L02 é igual a 9 centímetros. É claro que se esse cara tem 9 centímetros, quanto vai ter o L01? Ah, professor, molezinha, né? Vou botar aqui de azul. Se esse cara aqui é 9, aí a gente bota ele ali. Exatamente, esse aí vai dar 12, né, Davi? Exatamente, o L01 vai ser igual ao L menos, né? Deixa eu fazer devagar aqui. Menos o L02, que é 9, né? Vai ser igual a 3. Aí quando esse 9 for para lá, vai para lá positivo, o L01 é igual a 12 centímetros. Tem sempre essa diferença aí, né? Um tem 3 a mais do que o outro. 3 centímetros a mais do que o outro. Tá legal, pessoal? Vê se você quer anotar alguma coisa aí no seu rascunho. Depois, quando eu fizer o exercício 2, eu saio da frente para vocês tirarem um print da tela também, tá? Vamos fazer o 2, ele tem um enunciado comprido, bem grande, então eu vou botar esse enunciado do exercício 2 na tela e o mesmo raciocínio que nós usamos para o exemplo 1, para o exercício 1, a gente vai usar para o número 2 também. Vê só, acompanha aí na tela comigo. Na figura a seguir, a plataforma P é horizontal por estar apoiada nas colunas A, de alumínio, e B, de ferro. O desnível entre os apoios é de 30 centímetros. Calcule quais devem ser os comprimentos das barras a 0 graus Celsius para que a plataforma P permaneça horizontal em qualquer temperatura. São dados os coeficientes de dilatação linear do alumínio, 2,4 vezes 10 a menos 5, e do ferro, 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius recíprocos. Então, vamos olhar para essa figura com cuidado, pessoal. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte, é que é o mesmo raciocínio do exercício 1. Seja lá qual for a dilatação que a barra A sofra, a dilatação da barra B tem que ser a mesma, que é para a barra continuar na horizontal, né, professor? É óbvio, porque se uma se dilatar mais que a outra, essa barra vai ficar inclinada, não vai mais ficar na horizontal, e não é isso que o exercício quer. Ele quer que a barra permaneça na horizontal. Então, quando o ΔLA, quando a barra A se dilatar, a barra B tem que se dilatar igualmente. O ΔLA tem que ser igual ao ΔLB. Esse é o primeiro raciocínio da questão. Tá legal? Tá bom, professor. Qual é o outro raciocínio, então? É o seguinte, é que se você olhar para a figura, você vai ver que a barra B é maior que a A, né, Davi? Isso, tem um desnível aí entre as duas. Ou seja, eu posso escrever que a barra B é igual à barra A, ao comprimento da barra A, mais 30 centímetros, professor? Exatamente. Se eu somar essa barra A mais esse pedacinho de 30 centímetros, eu tenho que ter o tamanho da barra B. Deu para entender, pessoal?
Beleza, professor, entendi. Então os ΔL são iguais e o comprimento da barra B é igual ao comprimento da barra A mais 30 centímetros. Exatamente isso. Beleza, pessoal, vamos voltar aqui para o quadro então para a gente começar a questão. O ideal, já que você sabe qual é o raciocínio do exercício agora, é pausar o vídeo, tentar fazer sozinho e depois você dá o play aí, ver se o seu resultado bate com o meu aqui. Vejam, então eu já sei que o ΔLA é igual a ΔLB. Essas variações são iguais. Eu já botei aqui o alfa de cada um, que foi dado na questão. E a gente inicia dessa mesma maneira, Davi. Exatamente. Vamos botar assim, olha. O L0A vezes o alfa A vezes a variação de temperatura é igual ao L0B vezes o alfa B vezes a variação de temperatura. A gente cancela logo esses dois. E fica com o L0A vezes o alfa A, que é isso aqui tudo, né, Davi? Isso, 2,4 vezes 10 a menos 5 é igual ao L0B vezes o alfa B, que eu já sei que é 1,2 vezes 10 a menos 5. Novamente, nós vamos cancelar esses carinhas aqui, ó. Corta 10 a menos 5 com 10 a menos 5. E o que sobrou? Sobrou que o L0A vezes 2,4 é igual ao L0B vezes 1,2. E você vai perceber, cara, que quando eu botar um sobre o outro, sabe? Você vai perceber que 2,4 é o dobro de 1,2, sabe? 1,2 é a metade de 2,4, né, professor? Isso. E a gente vai simplificar isso aí, não vai, Davi? Vai sim. Então, o L0A é igual ao L0B vezes 1,2 dividido por 2,4. Perfeito, professor. E vamos simplificar? Vai dar 1 meio? Vai dar 1 meio. Divide aqui em cima por 1,2 dá 1 e divide aqui por 1,2 dá 2, né, professor? Exatamente. Tá legal, Davi. Então, você reescrevendo essa bagunça aqui, ó. L0A é igual a 1 vezes isso aqui, é isso aqui mesmo, L0P sobre 2. Isso. Só para a gente não trabalhar com fração, passa esse 2 para cá, tá? É como se você estivesse multiplicando cruzado, né, Davi? Exatamente. L0B vezes 1, L0B é igual ao dobro do L0A. 2 vezes L0A. Perfeito. Agora é só finalizar lá. Vamos finalizar de vermelho aqui. Vai ficar assim, olha. A questão, a gente já viu lá na própria figura da questão, que se eu pegar a barra B, né, ela é igual à barra A mais aquele pedacinho de 30 centímetros. Exatamente. Então, no lugar do L0B, a gente substitui lá por o dobro de L0A. Então, tira esse cara daqui, bota 2 vezes L0A é igual ao L0A mais 30 centímetros. Tá legal. Não faz a besteira de cortar isso aí não, tá legal? Porque eu tenho sinal de mais aqui e eu só posso cortar numa boa toda vez que tiver apenas sinais de multiplicação ou divisão. Tá legal? Com sinal de mais não, né, professor? Não, não faz isso não. Pega esse cara aqui, que é positivo, e traz ele para cá negativo. 2 vezes L0A menos L0A é igual a 30. Show, professor. Agora é só subtrair, exatamente dá 1, né? Então, L0A é igual a 30 centímetros. Logo, o L0B vai ser quanto? 30 mais 30, professor? Exatamente. O L0B vai ser igual ao L0A, que eu já sei que é 30, mais 30, né, professor? Isso. Que vai dar quanto? 60, né, Davi? Exatamente. 60 centímetros. Tá legal, pessoal? É assim que a gente faz esse tipo de exercício. O raciocínio da questão é esse, né, professor? Exatamente. Deixa eu sair da frente aqui, caso você queira printar essa tela ou anotar alguma coisa aí no seu rascunho, que tem mais 2 exercícios pra gente ver hoje. Eu vou apagar isso tudo e já volto. Beleza, pessoal? Já estão aqui no quadro os exercícios 3 e 4 e vamos ver o que eles cobram da gente. Olha só, o exercício 3 é de porcentagem, porque é comum, você vai esbarrar numa questãozinha de porcentagem aí quando você estuda dilatação, tá? Olha só, o exercício 3 fala o seguinte: uma barra metálica, inicialmente a temperatura de 20 graus Celsius, é aquecida até 260 graus. Então você já sabe, cara, que a variação de temperatura aqui, final menos inicial, é 240, né, professor? Isso, é isso aí. E sofre uma dilatação igual a 0,6% de seu comprimento inicial. Davi, cara, o que isso quer dizer? Quer dizer isso aqui, ó, que eu botei em preto.
a variação do comprimento, ele sofre uma dilatação, né, professor? Isso. Essa dilatação, esse aumento que ele sofre, essa variação de comprimento, ΔL, é igual a 0,6%, lembrando que 0,6% é 0,6 sobre 100, né, Davi? Isso. De quem? De seu comprimento inicial. Então, de seu comprimento inicial. É assim que a gente escreve matematicamente essa porcentagem. Tá legal? Tá bom, professor. Então, a variação ΔL é igual a 0,6%, por 100, porque é 0,6%, isso. De quem? Do comprimento final, vezes o comprimento inicial. É assim que a gente escreve, tá? Tá bom, professor. Acabou a questão? Acabou a questão, porque agora no lugar desse ΔL, a gente vai substituir por isso aqui, e o resto é álgebra, né, professor? A gente briga ali com as letras, letra para um lado, número para o outro, vamos tentar achar a resposta. Ele quer o quê? Ele quer que você determine, quero saber o alfa médio do metal nesse intervalo de temperatura. Vamos dar uma melhorada nesse cara aqui, vamos botar isso aqui em base 10? ΔL vai ser igual, aí eu vou botar o 6 em base 10, 6 vezes 10 é menos 1, nada a ver, isso. Sobre 10 ao quadrado, vou subir com esse 10 ao quadrado, ΔL é igual a 6 vezes 10 a menos 3, né, professor? Isso, show de bola. Então já achei aqui o nosso ΔL da história. Eu vou pegar esse cara aqui, vezes L0, né, Davi? Não esquece não, professor, não esqueço não. Então eu vou pegar esse cara aqui e vou substituir no lugar do ΔL, tá legal? Professor, cara, eu não entendi muito bem o que você fez aqui nesse negócio de passar para cima, trocar o sinal. Como é que você... Pessoal, essa é a aula de número 3, tá legal? Se você estiver meio perdido aqui nessas transformações, você precisa olhar a aula de número 1 na revisão que eu faço de base 10, tá legal? Na aula de número 1, lá eu botei assim, aula 1, e embaixo o primeiro comentário fixado lá em cima vai ser sempre o meu, que eu fixei o meu comentário lá, e ali embaixo você vai ver assim, olha... Introdução teórica, tantos minutos. Revisão da base 10 aqui, relembrando a base 10, a partir de tantos minutos. Aí você clica e já cai certinho nessa parte da revisão da base 10, tá? Beleza, Davi, e agora? Vamos trazer esse cara para cá? Vamos lá, vamos cortar esse L0 logo. Então, 6 vezes 10 a menos 3, L0, já peguei esse cara, puxei para cá, é igual ao L0 vezes alfa vezes delta teta. Tá multiplicando, não tem nenhum sinal de mais. Olha o que eu vou fazer? Cortar, né, professor? Isso. 6 vezes 10 a menos 3 é igual ao alfa, que é o que eu quero descobrir. E eu já sei que essa variação, final menos inicial, professor, é 240, né? Isso, cara, 240. E olha que maravilha, porque 6 e 240 são divisíveis, né, Davizinho? É sim. Vamos botar aí um sobre o outro, né? Alfa é igual a 6 vezes 10 a menos 3, dividido por 240, e vamos dar uma simplificada nisso. Por 6 aqui dá 1, e por 6 aqui dá 4. Então, arrumando a bagunça, alfa é igual a 1 vezes 10 a menos 3, sobre 40, né, professor? Tem esse zerinho aqui, sobre 40. Show de bola. Coloca esse cara em notação científica. 1 vezes 10 a menos 3, sobre 4 vezes 10, né, professor? 40, né? 4 vezes 10? Base 10, né? Isso. Sobe com esse 10 aqui, aqui é mais 1, né? Vai subir menos 1. Então, resposta, 1/4, alfa, é igual a 1/4 vezes 10 elevado a menos 4, né, Davi? Isso, garoto. Dá para você dividir isso aqui, se você quiser, não quiser deixar em forma de fração, é só dividir esse cara aí. 1 dividido por 4 dá 0,25 vezes 10 a menos 4, tá legal? Ou, colocando em notação científica, trazendo essa vírgulazinha para cá, para ficar legal, a gente bota assim, ó, 2,5 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius recíprocos. Tá legal, pessoal? Esse é o nosso alfa, né, Davi? Isso, encontramos aí o nosso alfa da história. Beleza? Novamente, deixa eu falar isso novamente, porque eu estou usando artifícios aqui que já foram explicados, tá, pessoal? Se você não sabe andar com essa vírgula, mexer aqui no expoente, professor, eu fico perdido nisso. Você tem que dar uma conferida lá na aula 1, nessa parte em que eu relembro a base 10 e dou essas dicas todas, tá bom? Tá legal, Davi. E a questão 4, o que ela fala? Bom, já eu saio da frente e você printa tudo aí. A questão 4 fala o seguinte: as barras A e B da figura têm, respectivamente, 1000 milímetros e 1001 milímetros de comprimento a 20 graus Celsius. Barra A, barra B, barra C.
Tá legal, pessoal. Essa aqui é 1000 e 1001. Tá bom. Temperatura inicial para as duas, 20 graus Celsius. Seus coeficientes de dilatação linear são alfa A é esse cara aqui e o alfa B é esse cara aqui. Qual é a temperatura em que a barra C ficará na horizontal? Tá vizinho, cara, a barra C tá inclinada, né? E eu quero saber qual vai ser a temperatura em que ela vai ficar na horizontal. Vocês concordam comigo que para essa barra ficar na horizontal, o comprimento final da barra A tem que ser igual ao comprimento final da barra B, cara? É mesmo, né, professor? Para esse negócio ficar na horizontal, né? Essas duas barras têm que ter o mesmo tamanho. É óbvio, gente. Entendi, professor. Então, o comprimento final do A tem que ser igual ao comprimento final do B, seja ele qual for. Exatamente, é por isso que isso está escrito aqui e a gente começa assim, tá legal? Toda vez que você se esbarrar com uma questão desse tipo, professor, a barra tem que ficar na horizontal. Isso, comprimento final das duas tem que ser igual? Tem que ser igual, tá bom? Tá legal, Davi. Então a gente vai entrar com aquela fórmula, a outra, né, pessoal? Aqui começa com L na frente. Isso, garoto, é isso aí. L no lugar do LA, a gente vai botar L0A, abre parênteses, 1 mais o alfa A, deixa eu pegar aqui logo o valor do alfa A, 3 vezes 10 a menos 5, né? Vezes a variação de temperatura delta θ. Fecha parênteses, igual, aí no lugar do LB a gente coloca a mesma coisa, né? Isso, L0B, vezes 1 mais alfa, qual alfa B? 1 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura delta θ. Show de bola, professor. Esses dois comprimentos iniciais a gente já tem, a questão já deu, né? 1000 e 1001. Então a gente vai fazer uma distributiva ali, né, professor? Vamos fazer uma distributiva já já. 1000 que multiplica 1 mais 3 vezes 10 a menos 5, delta θ, fecha parênteses, igual a 1001 que multiplica 1 mais o alfa B, né? Vezes delta θ. Não invente nada, faz uma distributiva aí, né, professor? É chuveirinho, né? Isso, chuveirinho para todo mundo, tá legal? 1000 vezes 1, 1000, né, professor? 1000. Mais 1000 vezes 3, 3000. Show de bola. Vezes 10 a menos 5 delta θ. Igual. Professor, o valor do delta θ a gente sabe? Não, a gente não sabe não, a gente quer saber a temperatura final. Lembra? Delta θ é a variação de temperatura, né, professor? Isso. É a temperatura final menos a inicial. Esse cara aqui vai ser temperatura final menos 20, professor. Isso, porque a temperatura inicial eu já sei que é 20. Mas eu não vou substituir isso agora não, deixa pro final. Vamos carregando ele assim, no final a gente substitui, tá? Não precisa botar agora não. Tá bom, professor. Distributivo ali também. Vamos lá, chuveirinho para todo mundo. 1001 vezes 1, 1001. Show. Mais 1001 vezes 1, 1001. Tá legal. Vezes 10 a menos 5, delta θ. Vamos arrumar a bagunça? Letra para um lado, número para o outro. Joga esse 1000 para lá e traz esse cara para cá. Então fica 3000 vezes 10 a menos 5, delta θ, menos, aí traz esse cara para cá, 1001 vezes 10 a menos 5, delta θ, igual. Aí o 1001 já estava aqui, né? Vamos pegar esse 1000 e jogar para lá. 1001 menos 1000, né, professor? Isso. Que vai dar 1, né, Davi? Exatamente, isso aqui vai dar 1. Tá. E aqui vai dar 3000 menos 1001, cara, é aproximadamente 2000, né? Já já a gente faz essa aproximação. Dá 1999, né, Davi? Exatamente. 1999 vezes 10 a menos 5, delta θ é igual a 1. Show de bola, professor. Agora já está chegando no final, né? Tá sim. Vamos levar essa conta lá para cima. Vamos trazer lá para cá, ó. Perfeito. Não inventa nada não. Bota um sobre o outro. Delta θ igual. Delta θ é igual a 1 sobre esse cara todo aí, professor. Isso. 1999 vezes 10 a menos 5. Eu vou jogar esse 10 a menos 5 para cima, que aí ele já fica positivo, né, professor? Isso. E lembra, 10 elevado à quinta, cara, é o 10 com 5 zeros, né? Isso. Agora é uma boa hora para a gente fazer aquela aproximação. Por quê?
10 à quinta não é o 10 seguido de 5, é o número 1 seguido de 5 zeros? É sim, professor. 10 à quinta, cara, é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É 100 mil, né, Davi? Exatamente. E aqui é 1999. Cara, se aqui fosse 2000 certinho, redondo, não ia dar 50 essa divisão? É, né, professor? Se fosse 2000 ia dar. Mas 1999 vai dar aproximadamente 50, sabe? Então a gente pode aproximar isso aí para 50, professor? Com certeza. Delta θ é aproximadamente 50 graus Celsius. Tá legal, pessoal? Tá bom, professor. Deixa eu botar essa conta aqui em cima, que aí caso alguém não tenha conseguido visualizar isso, fica melhor aqui, ó. Se fosse 2000, aproximando aqui, ó, 1999, né? Se for aproximando para 2000, corta 3 zeros embaixo, 3 em cima, 100 dividido por 2, 50 graus Celsius, tá legal? Se você dividir na calculadora certinho, você vai ver que vai dar 50, vai dar aproximadamente 50 mesmo, né, Davi? Exatamente. E aí, Davi, a resposta é o 50? Não. Lembra que o delta θ é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, delta θ vai ser igual a temperatura final menos a temperatura inicial, que eu já sei que vale quanto? 20, né, professor? Isso. E esse delta θ deu quanto? Deu 50, Davi. Então, vamos lá. 50 é igual a temperatura final menos 20. Traz esse cara para cá, positivo. 50 mais 20 é igual à temperatura final, logo a temperatura final vale quanto? 70 graus Celsius, né, professor? Exatamente isso, galera. Bom, finalizamos aí essa aula de hoje. Deixa eu sair aqui da frente agora para você ver se quer anotar alguma coisa aí ou printar essa tela, que eu volto aqui para frente só para me despedir de vocês. Esses exercícios, pessoal, são exercícios um pouquinho mais complexos mesmo, tá legal? De vestibular. Pausa o vídeo, volta. Se você ficou com alguma dúvida, deixa o comentário aí embaixo, tá bom? Mas o ideal é que você, ao ver essa aula aqui, tente resolver sozinho alguns exercícios parecidos no seu livro, na sua apostila que você esteja aí praticando, tá bom? Na aula de número 4, a gente começa a dilatação superficial. Eu deixo um grande abraço para todos, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, tchau.